Meus caros, já deu início a Assembleia Geral da CNBB. É a sua 57ª Assembleia Geral que ocorre em Aparecida, em São Paulo, onde os bispos do Brasil se reúnem para vários fins, para eleger um novo texto que guiará, vamos dizer assim, a Igreja do Brasil, ou deverá guiar a Igreja do Brasil até a próxima Assembleia. Eles vão eleger a nova presidência da CNBB, vão discutir uma série de assuntos e eu tenho um recado muito importante para todos os brasileiros, para os católicos brasileiros, mas acima de tudo, para os bispos do Brasil que têm essa responsabilidade imensa nesta Assembleia Geral de 2019. Aconteceu já a missa de início da Assembleia Geral da CNBB com Dom Giovanni Daniello, que é o núncio apostólico do Vaticano aqui no Brasil, que é o equivalente ao embaixador do Vaticano aqui no Brasil. Dom Daniello, na missa, disse palavras maravilhosas e sábias que todo bispo brasileiro deve perceber, deve introjetar e deve guiar a sua vida a partir delas. Disse ele, segundo está aqui no próprio site da CNBB, o mundo presente, mais do que mestres, tem necessidade de verdadeiras testemunhas de Cristo e sua ressurreição, que saiba anunciar o Evangelho no testemunho coerente de uma vida conforme o seu chamado ao seguimento de Cristo, embora nadando contra a corrente quando for necessário. Acreditar nele, acreditar que Jesus é o enviado de Deus, crer que ele seja o Filho do Pai do modo único e extraordinário, e tal fé em Jesus conduz à vida eterna. Este é o centro do anúncio da mensagem cristã. É o centro do anúncio da mensagem cristã. É o famoso sinal de contradição que comunistas e pessoal da Teologia da Libertação, como Frei Beto, tentam usar o sinal de contradição, incitando uma espécie de revolução, dizendo que nós temos que ser um sinal de contradição no mundo, contradizendo as estruturas para fazer o mundo melhor. Não, mas o que Dom Giovanni Daniello está dizendo aqui é que nós temos de nadar contra a corrente do mundo, da não conformação com este mundo e da conformação com a mentalidade de Cristo, da transformação para nós mudarmos a nossa cabeça, mudarmos a nossa alma, submetermos o nosso espírito a Deus e sermos de fato testemunhas de Deus, pelo Espírito Santo. É isso que nós temos de entender. E os bispos do Brasil têm uma missão importantíssima, como eu já disse, durante essa Assembleia. Muitos me perguntam onde eu vou no Brasil, sei lá quantas, quase centenas de viagens que eu já fiz, falando sobre teologia da libertação e tantos outros assuntos, me perguntam, e a CNBB? E a CNBB, o que fazer com a CNBB? Eu vou dizer, olha, a CNBB está em completo descrédito na sociedade brasileira. Vão dizer que a culpa é minha, porque no ano passado, em 2018, eu fiz todas aquelas ações demonstrando vários erros, equívocos, várias coisas que a CNBB, vamos dizer assim, a cúpula da CNBB, ou certos documentos são comprometedores e alguns deles, alguns pronunciamentos são sim contrários à fé católica. Não é culpa minha. Eu simplesmente demonstrei publicamente erros, equívocos, até às vezes alguma heresia ou outra que aparece, dita por algum bispo, para o povo brasileiro de fato conhecer o que estava acontecendo. Se nós queremos curar as feridas têm de ser expostas para todos. Expostas e então tratadas. Nós não podemos colocar o problema debaixo do tapete e fingir que ele não existe. Quando eu me tornei católico, me converti, tive minha primeira comunhão, eu entrei na igreja e achei que eu iria encontrar aquela igreja maravilhosa que eu lia nos livros, que eu via em testemunhos de alguns amigos, alguns padres, mas quando eu entro na igreja eu percebi que muitos lobos a sequestraram. E eu quero dizer, CNBB, por favor, bota a mão na consciência durante esta eleição que vocês vão colocar o presidente, o vice-presidente, secretário-geral, acima de tudo, que é o mais importante, porque é quem lida diretamente com os assessores, e os assessores que vocês vão escolher para a CNBB. Porque se vocês estão em descrédito, se a população já não está mais dando bola para a campanha da fraternidade com temas pequenos, bobocas e, vamos dizer, não tão urgentes quanto de fato a conversão, a santidade, a vida com Deus, a verdadeira caridade, a conexão com Deus pelo Espírito, o testemunho vivo que deve ser uma vida, a ligação com a nossa tradição católica, não, vocês ficam falando de políticas públicas, de enfrentamento à violência e o escambau. Eu quero que vocês botem a mão na consciência. Eu fiz uma espécie de voto de silêncio essa campanha da fraternidade. Me segurei para não falar de vários absurdos que tem no livro, nas campanhas, de tudo que foi falado. Mas se vocês querem recuperar o crédito perante a população brasileira, crédito altíssimo que vocês tinham no passado, vocês têm de mudar. Vocês têm de mudar porque o povo católico não aguenta mais este ramerrão. Quem dá ouvido a vocês são só os padres comunistas,
os padres carreiristas, que obedecem simplesmente por sei lá, um dever de ofício, porque quer virar bispo, etc. Mas não, o povo católico quer ser católico, quer ser cristão, quer ter alma de Cristo e precisa da igreja para isto. E a CNBB não tem colaborado nos últimos anos, não tem colaborado, eu demonstrei isso e o demonstrarei também no meu filme sobre teologia da libertação, que muitos bispos desses que estão aí na Assembleia Geral aparecerão lá, sim. Alguns, de fato, até dando testemunho, outros aparecerão ali apresentando seus problemas, mas nós não nos furtaremos a expor as feridas para tratá-las. Nós iremos tratar as feridas e transformá-las em cicatrizes. Nós queremos ajudar a igreja. Eu quero ajudar a igreja, mas vocês têm de fazer a parte de vocês, bispos do Brasil. Botem a mão na consciência. Botem a mão na consciência e coloquem na presidência da CNBB um homem que esteja de fato comprometido com a tradição, que esteja comprometido com as escrituras e que esteja comprometido sim com o magistério da igreja. Não foquem apenas nas escrituras, porque isso é coisa de protestante. As escrituras livres, sem qualquer controle, são como, sei lá, a Constituição Federal, cada um interpreta. Mas a Constituição Federal mesmo tem o seu intérprete, vamos dizer, juramentado, que é o Supremo Tribunal Federal, a despeito das bobagens que tenha feito. Na igreja, este STF na igreja chama-se magistério e nós temos de obedecer e segui-lo se não deixamos de ser católicos. Bispos do Brasil, ouçam a voz de quem tem ouvido mais católicos do que qualquer um de vocês, de quem tem tido contato com o povo. Por favor, botem a mão na cabeça, coloquem uma diretoria sábia, uma diretoria diferente, alternem um pouco o guiamento da CNBB. Eu me preocupo demais com isso e me preocupo também com os assessores. Se for eleito, sim, um presidente católico, um presidente comprometido com a igreja 100% e não com projetos políticos de esquerda, não um ex-assessor, um amigo de Frei Beto, né, de Leonardo Boff, como o seu Leonardo Ursteiner, que é secretário-geral da CNBB hoje, se for um homem verdadeiramente católico, eu posso dizer assim, 100%, né, que mude também os assessores, que têm feito muito mal à CNBB. Eu sei disso porque eu tenho pessoas que me informam das coisas que acontecem aí dentro e eu sei como é o modus operandi. Eu estou aqui de coração sangrando, rezando a Deus, porque ninguém mais aguenta esta patifaria que tornou-se a CNBB, esse discurso político vazio e que está perdendo a sua verdadeira catolicidade. O povo católico quer ser católico, não quer transformar o mundo, eles querem ser católico em primeiro lugar. E a transformação do mundo vem depois porque eles são bons cristãos, mas não vem transformação do mundo em primeiro lugar. A igreja nunca precisou acreditar no mundo melhor para fazer um mundo melhor. Ela sempre acreditou que colocando santos e católicos no mundo, o mundo, por consequência disso, seria melhor. É assim que um católico pensa. Coloquem a CNBB nos eixos. Nós contamos com vocês, bispos do Brasil. Lembrem-se da responsabilidade que vocês têm perante nós, perante a vossa própria consciência e perante o Altíssimo. Vocês são sucessores dos apóstolos e, como tais, devem seguir o exemplo dos nossos santos apóstolos. Convertam-se, por favor, rezem, chega de militância. Nós precisamos de um Brasil católico. Este é um apelo de um católico mais sincero, impossível. Eu estou dizendo simplesmente o que é a verdade e o que se passa no meu coração. E eu não irei me omitir, mais uma vez. E se vocês continuarem com esse viés de transformação social, socialista, ou que seja para qualquer outro lado que não seja católico, sim, nós não pararemos de falar. Nós não tiraremos as nossas críticas do ar. Nós continuaremos e o povo tem cada vez ouvido mais, se convertido mais, se preocupado mais com a sua igreja e ouvido menos vocês, não por nossa culpa, mas pela culpa de grande parte da CNBB. Não são todos os bispos do Brasil. Muitos bispos do Brasil são bons, mas infelizmente a condução geral da coisa não tem sido boa. Bispos, atentem-se à voz da igreja, atentem-se ao espírito da igreja, atentem-se, falem as palavras de Deus pelo Espírito Santo.